Sabe aquela situação que parece um beco sem saída? Um problema que, não importa por onde se olhe, simplesmente não tem solução? Aquele momento em que as regras parecem um muro intransponível. Ou pior, que tal aquela regra que não faz o menor sentido? Uma norma tão absurda, tão desconectada da realidade que a gente pensa. Não é possível, tem que ter outro jeito de fazer isso. E se eu te disser que existe uma saída? Uma que não está escrita em nenhum manual. Uma solução, digamos, bem especial, que parece que já nasceu com a gente? É exatamente sobre essa nossa habilidade de criar saídas alternativas que a gente vai conversar hoje. Esse canal revela coisas sobre o Brasil que a gente nem sempre para pensar. Então se prepara, porque hoje a gente vai fundo nisso. Vem comigo! Pra gente... Para a gente entender essa nossa mania de dar um jeitinho em tudo, a gente precisa ir lá na raiz da questão. E essa raiz tem nome, um conceito criado por um dos maiores pensadores do Brasil, o homem cordial. Ok, vamos lá. O conceito é do grande Sérgio Buarque de Holanda. E olha, cordial aqui não tem nada a ver com ser educado, tá? A palavra vem do latim cor, cordis, que significa coração. É a nossa tendência de agir com o coração, de tratar o espaço público, o escritório, a repartição, como se fosse a nossa casa. É misturar o pessoal com o profissional. Cordial, só como uma coisa boa, né? Quase um elogio. Mas e se essa cordialidade toda for a verdadeira raiz da nossa dificuldade em dizer não para um amigo, mesmo quando ele pede uma coisa errada? Pois é aqui que a coisa começa a ficar bem complicada. Então, como é esse homem cordial que mora em todos nós? Bom, ele odeia formalidade. Ele quer ser amigo do gerente do banco, do funcionário do cartório. Ele tem pavor de hierarquia. Para ele, um sorriso e uma boa conversa valem mais que qualquer regra. O Estado, as leis, isso é só uma extensão da família, onde sempre cabe mais um. E é desse solo fértil, dessa cordialidade toda, que nasce ele, o famoso, o polêmico, o inconfundível jeitinho brasileiro. Mas se você já está pensando em malandragem, calma aí. O jeitinho é uma moeda de duas faces. Vamos começar pelo lado bom, pelo lado da luz. Esse é o nosso superpoder. É a criatividade que explode no meio do caos, a capacidade de improvisar e resolver um problema que ninguém imaginou. É o nosso gingado social, a nossa flexibilidade para achar uma porta onde todo mundo só vê parede. É a prova de que para o brasileiro, missão impossível é só questão de opinião. Mas toda moeda tem seu outro lado. E o lado sombrio do jeitinho, esse é o que nos assombra. É uma sombra longa e bem perigosa. É aqui que a criatividade vira malandragem. A flexibilidade vira desrespeito com a regra. Aquele favorzinho pro amigo começa a namorar a ideia de corrupção. É quando resolver o meu problema passa por cima do direito de todo o resto da sociedade. Essa tabela aqui é genial. Resume a ideia da antropóloga Lívia Barbosa. Pensa assim, o jeitinho não é uma coisa só, é uma escala. Num extremo, a gente tem o favor, que é um ato de pura gentileza. No outro extremo, a gente tem a corrupção, que é ilegal. E o jeitinho? Ele mora no meio, nessa zona cinzenta, ambígua, sempre pronto para escorregar para um lado ou para o outro. E olha, se você quer continuar conhecendo o Brasil por esses ângulos que ninguém mostra, de um jeito profundo e direto, se inscreve aqui no canal. A gente vai continuar mergulhando fundo nessas questões. Tá, mas e na prática? Onde que está essa fronteira? Como é que essa cordialidade toda e o jeitinho se manifestam no dia a dia? Vamos explorar agora essa linha bem fininha que separa a genialidade do crime. Dá uma olhada nesse esquema. Ele mostra a eterna briga que acontece na nossa cultura. De um lado, o mundo institucional, das regras, das leis. Do outro, o mundo pessoal, das amizades, da família. A nossa sociedade vive nessa corda bamba, nesse cabo de guerra. E o jeitinho é o equilibrista que dança bem no meio disso tudo. E o que liga esses dois mundos? São 3 pontos culturais muito fortes. O paternalismo, a ideia de que sempre vai ter um poderoso para resolver, a nossa flexibilidade que a gente já viu, e talvez a mais forte, a lealdade às pessoas, que é quase sempre mais importante que a lealdade às regras. E quando a gente cruza essas pontes o tempo todo, o que a gente encontra no final do caminho? Muitas vezes, um abismo chamado impunidade. Para a gente ver como isso é nosso, olha só a comparação com o Japão. Lá, o que manda nas relações é o conceito de jiri, dever, obrigação. A hierarquia é sagrada, a regra e ponto final. É exatamente o contrário da nossa busca por uma conexão pessoal para dar uma amolecida na regra.
Vamos para um exemplo bem prático. Passo 1. O pedido. Um amigo te liga e pede ajuda para agilizar um documento no Detran. Parece inofensivo, né? Só um favor. Passo 2. O jeitinho. O funcionário conhecido pega o processo e passa na frente de todo mundo que estava na fila. A linha tênue já foi cruzada. Passo 3. A ilegalidade. O que começou como um favor virou um ato ilegal que prejudica todo o sistema e desrespeita todo mundo que seguiu a regra. Viu como é fácil escorregar? E essa citação aqui, ela é brutal, mas resume tudo. O jeitinho se vende como algo que iguala as pessoas, que ajuda o mais fraco contra o sistema. Mas isso é só da boca para fora. Na prática, ele faz o contrário, ele discrimina. Ele cria um acesso VIP para alguns, enquanto a maioria fica na fila. E isso tudo nos traz a grande pergunta. Afinal de contas, o jeitinho brasileiro é a nossa salvação ou a nossa ruína? É o motor da nossa criatividade ou é o câncer da nossa sociedade? A resposta, como quase tudo no Brasil, não é nada simples. Talvez o grande desafio não seja acabar com o jeitinho, mas aprender a usar nossa criatividade e flexibilidade para o bem coletivo. No fim das contas, o Brasil pode ser essa maravilha complexa que nem todo mundo consegue ou às vezes quer enxergar.